Olá, vamos dar início a mais uma videoaula, teste de hipótese, parte 3, a última parte conceitual. Vamos voltar ao nosso experimento inicial das primeiras aulas, em que o objetivo é verificar se determinado composto biológico pode aumentar o crescimento de determinada espécie de planta. Portanto, vamos sortear uma amostra da população dessa espécie. Essa amostra será o grupo controle. Para uma segunda amostra, nós vamos inserir o composto biológico e esse grupo será o grupo experimental. Muito bem. Para o teste de hipótese, vamos adotar um nível de significância alfa de 5% ou 0,05. Temos as duas hipóteses, H0 e H1. Média experimental igual a média controle e H1, média experimental maior que o grupo controle. No entanto, gostaria de chamar a atenção para que se H0 for verdadeira, então a diferença entre elas deve ser zero, porque se elas são iguais. Então, nós vamos tomar para explicar como resolver o problema quando estamos trabalhando com dois grupos, diferente do que fizemos anteriormente com um grupo só. Muito bem. Nós vamos realizar diversos experimentos para testar o composto biológico. Veja, na prática nós vamos fazer um único experimento. Mas aqui e agora vamos fazer dezenas de experimentos. Então, fizemos o primeiro experimento e para a média experimental obtivemos 15 centímetros de crescimento, enquanto para a média do grupo controle, 11 centímetros. Então, essa diferença mais 4 em relação ao crescimento do grupo experimental controle. Um segundo experimento, a média do grupo experimental apresenta 14 centímetros de crescimento, enquanto que a média do grupo controle 11. Então, essa diferença, nós teríamos 3 centímetros a mais para o composto. Um terceiro experimento, nós teríamos que a média do grupo experimental 12 e a média do grupo controle 12 também. Então, nós teríamos que a diferença foi zero, não houve diferença nenhuma. Então, veja, vamos supor que o nosso composto biológico não tem efeito nenhum. Se ele não tem efeito nenhum, ele vai ter um efeito igual ao grupo controle, não é exato? Então, todas essas diferenças desses diversos experimentos, que nós vamos fazer só aqui e agora, nós vamos colocar numa tabela. Então, observe que a diferença entre as médias, o mais 4, aconteceu uma única vez. A diferença mais 3, ou seja, mais 3 centímetros para o grupo experimental, ocorreu 2 vezes. E assim sucessivamente nós vamos verificar, de acordo com a nossa suposição, que o composto não tem efeito nenhum, a diferença zero ocorreu 23 vezes. Então, se nós formos realmente colocar essas diferenças num gráfico, nós vamos ter o quê? Uma distribuição normal, cuja média vai ser zero. É óbvio que isso vai acontecer. A maior parte dos resultados tem que estar em torno do zero, porque o composto não tem diferença para o controle. Nós vamos ter alguma variaçãozinha, nós vamos ter alguma variação para mais ou para menos, devido ao erro amostral. Mas, na verdade, não há diferença. Muito bem, de posse dos nossos conceitos, podemos resolver o problema do experimento que aborda o composto biológico. O que devemos fazer? Usar a estatística do teste, estou chamando de ET, que é uma diferença padronizada entre as médias amostrais, e calcular a probabilidade dessa estatística do teste ter vindo de duas populações iguais. Portanto, se as populações são iguais, a diferença entre suas médias populacionais é zero. E comparar com o nível alfa de significância. Então, vamos ver. Aí está a nossa população, imaginando que ela tem média zero, ou seja, não há diferença entre experimental e controle. Vamos inserir o valor da nossa estatística, que depois vamos ver qual é a fórmula. O software vai calcular para a gente isso sem nenhum problema. E a partir dessa estatística do teste, nós poderíamos calcular a probabilidade, que está aqui, eu estou chutando essa probabilidade, faz de conta que
o resultado foi 0,3807, ou 38,07%. O que indica que essa diferença está muito próxima do zero, se nós formos comparar com o valor do nível alfa. Se está muito próximo, ou seja, o valor de P da estatística é maior que 0,05, nós não podemos rejeitar H0 e vamos dizer que o composto biológico não tem o efeito que o pesquisador informou. Ou seja, média experimental e média controle são iguais. No entanto, digamos que nós tivéssemos um outro resultado da estatística do teste, digamos que ele tivesse dado um resultado que alocado na nossa distribuição fosse nessa região, poderíamos também calcular a área ou a probabilidade, digamos que essa área ou probabilidade foi igual a 0,0285 ou 2,85%. Então veja, essa diferença entre as médias está muito longe do zero. Portanto, essa diferença não é zero. E assim podemos rejeitar H0 e afirmar o que consta em H1, que a média do grupo experimental é maior que a média do grupo controle. Portanto, o composto biológico fez efeito. E nós estamos fazendo isso porque estamos comparando o valor de P dessa estatística do teste 2 com o valor de alfa. Para finalizar a nossa videoaula, vamos a mais um conceito e alguns cuidados na interpretação dos resultados dos testes de hipóteses. Um conceito bastante importante na execução do teste é justamente o chamado poder do teste. O poder do teste, que é dado pelo cálculo de 1 menos beta, é uma medida da sensibilidade do teste realizado e possui a habilidade de detectar diferença entre duas médias quando elas realmente existem no caso do uso do teste de hipótese. Então, veja, uma situação boa para os resultados da análise do teste seria obter um poder do teste maior que 0,80 e valores de P menor ou igual que 0,05 ou P menor que 0,01. O poder do teste é afetado pelo tamanho da amostra, né? Amostras grandes apresentam poder maior, mas também pela variabilidade que se encontra nessas amostras. Então, o tamanho da amostra influencia. Quanto maior a amostra, maior o poder do teste. Esses resultados, tanto o poder do teste quanto os valores de P, serão dados pelo software que nós vamos adotar. Para finalizar, alguns cuidados com as interpretações. Então, por exemplo, o valor de P não é a probabilidade do erro tipo 1. Também, o valor de P não é a probabilidade de que a hipótese nula H0 seja falsa. Um pequeno valor de P não significa que existe uma pequena probabilidade de que H0 seja verdadeira. Por último, a frase estatisticamente significativo é usada, por exemplo, para indicar que foram encontradas diferenças entre as médias, mas não tem o significado de importância biológica. Podemos resumir os testes vistos até agora para um parâmetro, sendo para a média populacional, mas também para a proporção populacional e para outros parâmetros, como, por exemplo, o desvio padrão populacional. Também podemos apresentar as hipóteses H0 e H1 para comparação de dois grupos, tanto para a média quanto para a proporção populacional. É importante notar que o H0 é sempre igualdade, ou do parâmetro, ou quando estamos comparando dois grupos. Então, acredito que com essas aulas podemos ter noção de como funcionam os testes de hipótese. Até a próxima, abraços!